Neste clipe, vamos definir através do ciclo trigonométrico as funções cosseno e seno. Vamos começar com um número real t. Então vamos desenhar aqui uma reta, destacar aqui a origem, e vamos supor que aqui esteja o número real t. Vamos traçar também o plano cartesiano R2, os eixos das abscissas, eixo x, eixo y das ordenadas. E nesse plano cartesiano eu vou traçar uma circunferência com centro na origem do plano cartesiano e raio igual a 1. A esta circunferência daremos o nome de ciclo trigonométrico. Então o raio aqui vale 1. Digamos que aqui seja o centro. Temos aqui um ponto. Aqui a origem O. Vamos chamar o ponto na circunferência de P. O raio vale 1. Muito bem. Se neste ponto P se este ponto P tiver as coordenadas x e y, tiver como coordenadas os valores x e y, isso significa que se projetarmos o ponto P sobre o eixo x, nós obteremos a abscissa x sobre o eixo y, nós vamos obter o valor da ordenada y. Como que esse ponto P foi traçado em função deste valor de t? Nós vamos posicionar esse ponto P da seguinte forma. Vamos utilizar uma função, nessa função de f, que associa a cada número real um ponto P sobre a circunferência. De que maneira? Vamos associar o número real 0 a este ponto sobre o eixo x, chamar esse ponto aqui de A. O número real 0 vai ser associado ao A. E um número real t qualquer vai ser associado ao ponto P, cujo ângulo central esteja de acordo com o que estamos desenhando aqui. O ângulo central, aqui uma parte fixa, e aqui nós teremos a parte que associa ao ângulo central da circunferência unitária. Muito bem, então dessa forma nós vamos associar aos números t positivos o sentido anti-horário de percurso, como se esse ponto P começasse sobre o ponto A e percorresse esta distância t sobre a circunferência. Muito bem. O sentido horário, que é o sentido negativo de percurso, vai ser considerado para marcarmos os valores negativos de t. Por exemplo, digamos aqui. Ok, nós vamos definir as funções cosseno, que é uma função de r em r, que a cada valor de t associa um único valor x, que é exatamente a abscissa do ponto P correspondente a esse valor de t. Então associa um único valor x, que é chamado então de cosseno de t. Por isso esse eixo aqui é chamado de eixo dos cossenos. E a função seno
é uma função real, de variável real, que a cada t associa o y, que é chamado de seno de t. Este y, esse t está associado a esse t através do ponto P correspondente ao ângulo central, de valor t radianos. Ora, dessa forma, se P é o ponto sobre a circunferência cujas coordenadas são x e y, então se esse ponto P está sobre a circunferência unitária, então nós podemos escrever que x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado é igual a 1 elevado ao quadrado. Isso é a equação da circunferência de centro na origem e raio 1. 1 ao quadrado podemos escrever 1 apenas. Então, vamos dar um destaque para essa equação. Equação da circunferência com centro na origem, no plano cartesiano, 0, 0, e raio igual a 1. Ora, a partir dessa equação, nós podemos escrever o seguinte. Nós podemos escrever que, vamos por aqui, logo. Então, esta identidade trigonométrica é chamada de identidade trigonométrica fundamental ou relação trigonométrica fundamental. Muito bem, vamos verificar agora como que nós definimos a função tangente. A função tangente ela é definida simplesmente pelo quociente, a partir do que temos aqui. Nós podemos definir a função tangente, a função tangente, ela é definida pelo quociente entre a função seno e a função cosseno. Então, ela é igual, por definição, a seno de t sobre cosseno de t. Obviamente, nos valores em que cosseno de t for diferente de zero, porque eu não quero ter zero aqui nesse denominador, senão queremos obter. Ou seja, então a função tangente, o domínio da função tangente não corresponde a todos os números reais. Temos que retirar alguns números desse conjunto, que são exatamente, precisamente os valores onde o cosseno de t é igual a zero. Muito bem. Vamos ver um exemplo que trata-se do seguinte. Como é que nós vamos calcular alguns valores notáveis de seno, cosseno e tangente? Bom, isso nós podemos fazer através da construção de uma tabela, que é uma tabela bem famosa, para o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 graus, no caso aqui 30 é π sobre 6 radianos, 45 graus, π sobre 4 radianos, e 60 graus, π sobre 3 radianos. Então, como que nós vamos preencher essa tabela? Vamos preencher essa tabela da seguinte maneira. Vamos completá-la na sequência aqui, através dos números. 1, 2, 3, agora voltando. 3, 2, 1. Vamos passar aqui uma divisão por 2 em todos estes
estas células que obtivemos aqui nessa tabela. E agora vamos passar uma raiz quadrada onde não tiver o 1 no numerador, na parte de cima da fração. Então a gente vai obter esta tabela. Bom, essa tabela está praticamente pronta. Nós podemos ler a tabela da seguinte forma: o seno de 30 graus é igual a meio, o cosseno de 60 graus é igual a meio, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e assim por diante. Agora, para completarmos a tabela para obtermos a tangente, podemos fazer, por exemplo, tangente de 30 graus é simplesmente a divisão entre os valores que já temos, o seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus. Ou seja, isso aqui é igual a meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Esta divisão de fração, nós mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, vamos ter 2 sobre raiz de 3. Aqui nós podemos simplificar o 2 e vamos obter 1 sobre raiz de 3, que após um processo de racionalização do denominador, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3, isso não vai alterar o valor da fração. Em cima, no numerador eu vou obter raiz de 3, no denominador eu vou obter 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, o contrário do que nós fizemos aqui. Quando nós fizemos meio por raiz de 3 sobre 2, a gente obteve 1 sobre raiz de 3. Então, aqui nós vamos obter raiz de 3. Bom, por hoje é só. Até mais.